Seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre impermeabilização. Meu nome é Rodrigo de Deus e nessa aula nós vamos falar sobre muros de arrimo. Então vamos lá. Primeiro, o que eu quero falar sobre o muro de arrimo é que, dependendo da sua região, você vai ter outros nomes. Pode ser que chamem aí de paredes de encosta, muros de contenção, mas em geral, nos manuais técnicos aí você encontra muita essa nomenclatura aqui, né? Muros de arrimo. Então, o que é um muro de arrimo? É igual tá aqui na foto do lado, tá vendo? É um muro, uma parede, né? Não uma parede comum, mais reforçada normalmente e tal, e aqui ela está em contato direto com a terra. E se você tiver uma edificação do lado de cá, seja um cômodo, ou seja um corredor, e não quiser ter infiltração, para preservar essa estrutura aqui, é necessário impermeabilizar. Então vamos olhar aqui o que a gente tem que fazer. Primeiro, deixa eu só te explicar a importância de impermeabilizar um muro de arrimo. Aqui está falando, né, que é uma área de desnível, né, ou seja, aqui é um nível do solo, né, isso aqui é uma edificação abaixo do nível do solo. A importância de impermeabilizar é porque toda a terra ela tem umidade. E essa umidade aqui ela vai passar para a parede se essa parede aqui, se esse muro, né, não tiver impermeabilizado. A umidade chegando lá, ela vai gerar mofos, vai danificar a pintura, vai ter todos aqueles problemas que teve lá que a gente viu na aula sobre paredes. Então vai acontecer praticamente a mesma coisa. Dependendo do local, se tiver um lençol freático, tiver muita chuva, isso aqui danifica muito, muito mesmo. E o pessoal fica até com receio de, às vezes, cair o muro, alguma coisa, então tem que impermeabilizar. Aqui, ó, nós temos duas opções para fazer essa impermeabilização do muro de arrimo. Antes de você fazer, você vai escolher, né, qual material. Eu sempre recomendo fazer a preventiva. Você vai construir, faz a impermeabilização preventiva, que é o quê? A gente fazer com a pressão positiva, que é impermeabilizar do lado daqui. Se você já tem uma obra, você pegou uma obra, ou se mudou para uma casa, alguma coisa, e está tendo essa infiltração, e aqui tem um prédio, não tem como escavar para fazer a impermeabilização da pressão positiva, vai ter que fazer a corretiva, que é a negativa. O que é a preventiva? É a manta 4 milímetros tipo 2, que a gente aplicaria aqui, e a corretiva seria o polimérico do lado de cá. Então, se você for impermeabilizar, aqui seria com manta, né? Então faria nessa região aqui. Então isso aqui ficaria aplicado com manta asfáltica. E esse daqui, vamos supor, aí fez, permeabilizou com manta aqui, tal de azul, tudo bonitinho. Porém, você aplicou a manta aqui, mas ela não pode ficar aqui, se arrematar dessa maneira, que senão a chuva vem, pega, passa por trás da manta e gera danos aqui. Então o que tem que ser feito? Você tem que pegar essa manta aqui, ó, e virar ela para cá. Ela tem que ter uma virada, um chanfrado, alguma coisa aí para não ter perigo. Não foi possível fazer essa impermeabilização com a manta aqui, você pode fazer a corretiva com o polimérico do lado de cá. Então a gente faz essa corretiva, que é aquele tratamento de parede que a gente faz. Sempre essa daqui vai ser a mais reforçada, e essa aqui vai ser quando não tiver alternativa. Você pode utilizar a manta do lado interno? Não, não pode. Por quê? Porque a manta não suporta pressão negativa. Então, se a manta tiver aqui um tal vermelhinho, né? Vamos supor que esse vermelho agora é a manta. E a água vem. Deixa eu fazer um esquema aqui para facilitar. Vamos supor que isso aqui é a água. A água vem, como aqui é manta, a água pega, bate e vai embora. Agora, se o vermelho fosse manta, a água vem. Quando ela chegar aqui, a manta não suporta pressão negativa. O que vai acontecer? Ela vai soltando. Aqui ela não solta por quê? Porque ela está apoiada na parede. Aqui o que ela tem? Ela não tem apoio nenhum de cá. Então essa água aqui começa a penetrar e vai empurrar a manta. Então a manta não pode ficar do lado de cá. Aí você deve estar se perguntando, e o polimérico? O polimérico pode ficar do lado de cá? Olha, eu não recomendo porque essa parte aqui ela vai sofrer muita... Não chega a ser uma movimentação, mas ora essa terra vai estar seca, ora ela vai estar molhada, então isso pode, com o tempo, vir a, sei lá, fazer uma fissurinha no polimérico aqui e, dependendo da quantidade de água que cai, passar para lá. Ah, mas o polimérico do lado de cá pode? Pode, por quê? Qualquer movimentaçãozinha que tiver de cá, ela vai ser bem menor do lado de cá. E aqui, além do polimérico, você também vai ter o reboco. Então, chances são que aqui você não vai ter problema. Agora, se fizer de cá, pode ser que dá certo. Eu nunca fiz e nunca vi, não recomendo. De cá, pressão positiva manta, de cá seria corretiva, né? Com polimérico. Para aplicar a manta aqui, tem que ser uma manta 4 milímetros, tá? Tipo 2 ou superior. Então,
Não aplica manta sem ser estruturada aqui, ou 3 milímetros. Pode até ser que uma 3 milímetros resolve, mas não economiza não, porque se tiver que mexer nisso aqui, imagina você fez sua casa aqui. Aí amanhã o vizinho vem e constrói tudo aqui. Se der algum problema, não tem como você mexer de cá. Então já faz a melhor opção de cá para não ter problema. Se for com polimérico, é aqueles produtos que a gente já tinha visto anteriormente, né? O Via Plus, o Denvertec, o Cicatop, o Vedatop, qualquer um desses, para utilizar ele do lado de cá. Então, de materiais é isso daí. Só mostrar um detalhe aqui, ó. Se não fizer impermeabilização, aí o que acontece aqui? Essa foto aqui mostra bem, tá vendo? Isso aqui pode ser tanto água da chuva, água de limpeza, água do lençol freático, tá vendo? Ela vem, passa, ela penetra na estrutura, tá vendo? Pode chegar no piso, mofa, rebenta a parede. Aqui, no caso, aqui tem uma edificação, né? Mas provavelmente, em vários casos aí, é só um muro mesmo, que é a garagem, alguma coisa, e tá ficando feio aí, né? Então, por isso que é necessário impermeabilizar. Acontece muito de ter em casas assim, ó, de desnível. Vamos supor, você tem uma casa 1 aqui, né? Vamos chamar de casa 1, na parte alta do lote, e a casa 2 aqui na parte de baixo. Aqui você tem um muro de divisa. O ideal, vamos supor, construir essas casas aqui, o ideal é fazer, mais uma vez, né, recapitulando, fazer a preventiva do lado de cá, da parte mais alta. Aqui é a umidade, né, então qualquer umidade que tiver aqui, ela não vai passar para cá, ela não chega, ela bate na manta e vai embora e dissipa no solo. Agora, se esse vizinho construiu, não fez a impermeabilização, e esse aqui comprou a casa, ou se mudou, vai construir e está com infiltração daqui, o que tem que ser feito? Não tem outra maneira que não for a corretiva. Não resolve colocar a manta, senão essa umidade vai empurrar a manta e a manta vai cair. Então tem que ser feita com argamassa polimérica, que é um produto que aguenta a pressão negativa. Ah, Rodrigo, eu posso utilizar resina termoplástica com frio? Pode, não tem necessidade. O polimérico, só ele já consegue segurar bem. Não precisa ser um sistema flexível, pode ser o rígido mesmo, porque ele vai aguentar bem. Então esse aqui é um dos cenários, esse aqui acontece muito. Fiz muito orçamento, muita visita, que o cara compra a casa, aí aqui ele tem, sei lá, uma área de churrasco e o vizinho tem uma construção ali, não tem como mexer. Mas infelizmente são esses dois caminhos, manta ou polimérico. Um outro cenário comum, mais difícil de tratar, é, por exemplo, num prédio. Você tem lá a garagem, vamos supor que você tem aqui uma garagem no térreo, né, e uma garagem no subsolo. Aí, vamos supor que essa terra seja até mais alta um pouco. Essa umidade que está aqui no solo, né, que está em contato direto com a terra, não tem como tratar ela sem fazer quebradeira. Primeiro, deveria ter sido feito com a manta. Se aqui tiver sei lá, uma edificação aqui, né, uma construção, você não vai conseguir fazer a manta caso o cara não tenha feito, né? Então o que tem que fazer? Tem que fazer o tratamento com polimérico do lado interno. Suponhamos que essa terra viria só até aqui, só para fim de exemplo. Você teria que cobrir com polimérico aqui, né? E mais 1 metro para cima. Por quê? Inclusive aqui, ó, essa área aqui está sujeito à umidade, à infiltração. Porque lembra que a umidade chega a subir até 1 metro? Então aqui, ó, como foi feita só até aqui, ela pode subir mais um pouco. Então tem que tomar esses cuidados aí. Isso aqui acontece muito em prédio também, e principalmente na região onde tem muitos prédios, um do lado do outro, não tem o que fazer. Tem que fazer só com o polimérico mesmo, ou então um outro sistema que, vou ver se dá tempo de eu comentar mais pro final do curso, que é o sistema de injeção. Fica muito mais caro, mas fica bem melhor. Mas esses são os melhores custo-benefício, manta e o polimérico para fazer aqui, ok? Então essas foram as opções de materiais. Vamos para a preparação. O que a gente tem que fazer para preparar a área? Se você for aplicar a manta asfáltica, você vai aplicar do lado externo, né? Aqui eu coloquei aqui 1 metro, mas pode ser 1 metro, pode ser 1,5 metro, 2 metros, vai depender da área. Suponhamos que aqui, tá vendo? Tem o aterro aqui, né? E aqui é a casa. E o aplicador vai precisar trabalhar para aplicar a manta aqui, nessa região. Precisa ser feito, primeiramente, a abertura para o trabalhador, ou seja, um espaço para o cara trabalhar. Eu já vi obras que os caras vêm e fazem isso aqui, fica aquele chanfrado. O cara mal consegue ficar em pé ali, tem o risco de desmoronamento, então tem a questão da segurança do trabalhador, não só do impermeabilizador, mas do pedreiro também, que vai ter que regularizar essa área. Então, toma muito cuidado, faz aí, tira a quantidade de terra que tiver que tirar, já está mexendo mesmo. A segurança aí em primeiro lugar, tá? E tira aí pelo menos 1 metro. 1 metro já é um espaço legal para o cara trabalhar se o muro não for muito alto.
Se for um muro com mais de 2 metros, você vai ter que tirar um pouquinho mais aí, sei lá, talvez 1,5 m, 2, tá? E fez a abertura, o espaço pro trabalhador conseguir fazer seu trabalho ali tranquilo. Ah, e outra coisa, se não fizer, se fizer mal feito, chances são que o cara vai fazer um serviço mal feito também. O reboco não vai ficar bom, a impermeabilização vai ficar ruim. Teve uma vez que um aplicador meu, eu fui para entregar a obra, tava cheio de falha nas emendas das mantas, né? Eu perguntei, pô, cara, isso aqui não ficou muito legal, não. Eu falei, cara, não tem jeito de trabalhar aqui. Eu levei mais de 20 tombos aqui, porque esse piso desnivelado. Então, faz bonitinho assim para não ter desculpa, né? Para ter um serviço bem feito aí. Então, o que vai ter que fazer de regularização? Basicamente, uma argamassa de cimento e areia. Por quê? Porque o bloco, ele é muito poroso. Aqui eu até coloquei na anotação para não esquecer. Opa. O bloco é muito poroso. Então, tá vendo aí um bloco? Vamos supor que seu muro é desse material aqui, de bloco de concreto. Então, ele é um material muito poroso. Sem contar nas falhas aqui, né? Teria que tampar todos os buracos. E o problema dele ser poroso é o seguinte. Você aplica o primer e esse produto, por ser poroso, ele puxa muito o primer. E quando você for aplicar a manta no outro dia, você não vai ter a quantidade de primer necessário para a manta aderir. Então, as chances da manta ficar choca, ficar solta é grande. Aí você pode falar, ah, mas não tem problema, Rodrigo, porque eu vou encostar a terra aí depois. Mesmo assim, quanto mais aderida sua manta tiver na superfície, menor o risco de infiltração. Então eu recomendo você não aplicar a manta numa superfície dessa, faz uma argamassa de cimento e areia aí no traço 1:3, pode usar aditivo, tá? Aditivo adesivo, que são o Viafix, Denver Fix, Sica Chapisco ou Bianco, qualquer um desses aí. Faz a argamassa faz um chapisco com ele, né? E reboca aí o muro para não ficar essa área irregular, né? Vamos falar assim, porque não tem como aplicar a manta desse jeito. Se aplicar, futuramente vai dar problema. Um outro tipo de estrutura que pode ser seu muro é de tijolo comum. Eu peguei esse exemplo aqui só para mostrar que a manta não consegue acompanhar essas imperfeições aqui, tá vendo, do tijolo? Não dá. Então tem que vir ao cara, falar, vou passar só uma natinha. Cara, você já tá passando a nata, faz logo o reboco, fica uma coisa mais bem feita, vai ficar um serviço que não vai dar retrabalho, não tem erro. Então, faz um reboco, praticamente um reboco no muro. Não deixa com nenhum buraco e nenhuma ponta de prego, nem nada, para não ter perigo. Então essa é a preparação do muro de arrimo. Para quem vai fazer a preventiva ou da pressão positiva, né? Que é fazer a abertura ali para o trabalhador, né? Caso não tenha o acesso, faz o buraco, abre direitinho, com bastante espaço. Se possível, coloca escoras, tá? E faz o reboco com argamassa de cimento e areia e não deixa nenhum buraco e nenhuma ponta. Se for com o polimérico, que é pelo lado interno, né? É preciso remover o reboco, igual a gente fez lá nas paredes, estão lembrados? Lembra? Tem que tirar todo o reboco. Aqui eu citei um exemplo de uma casa aqui, mas pode ser qualquer coisa aqui. Tem que tirar todo o reboco com o martelete. Depois de tirar o reboco, tampa todos os buracos. Aqui, ó, tá vendo que ainda ficou um buraquinho aqui? Isso aqui tem que tampar. Tá vendo? Esses aqui todos tem que tampar também, porque senão, ó lá, aqui ficou um também. Mas tá vendo aqui que em geral estão todos tampados. Tem que ser feito todo esse tamponamento aqui, senão a infiltração passa por ali. Aí dá problema. Então, de polimérico é isso. Seria fazer do lado interno, né? Fazer a aplicação do polimérico. Feito, vamos supor, você foi lá, fez todo o tratamento do lado externo, sua obra ia ficar mais ou menos assim. O cara foi lá, aplicou a manta, pum, aterrou de novo, beleza, esse muro aqui está impermeabilizado. Tá vendo? Criamos a barreira aqui, pressão positiva, e daqui não vai ter mais nenhum dano, pode pintar normal. Vamos falar agora um pouco sobre os métodos de aplicação, né? O da manta primeiro, né? Primeira coisa que você vai fazer, você vai aplicar uma demão de primer. Uma demão de primer solvente. Por que o primer solvente? Porque ele é um primer mais forte. Pode até passar o primer base água, mas eu gosto de trabalhar com o solvente. Isso aqui é um muro de arrimo, tá vendo? Aqui é uma casa que estavam construindo. Isso aqui é um muro que ia, tá vendo? Esse aqui é um muro do vizinho. Bem mais alto, que ia ficar encostado aqui. Aqui, ó o muro como é que tá. Rebocado, tá vendo? Praticamente pronto para o acabamento. Aqui não sei se dá para ver, mas esse aqui é um aplicador. Aqui o bonezinho dele, a luva, aqui ele tá aplicando o primer. Aqui, tá vendo? Não ficou uma área legal para ele trabalhar. Ó, essa área aqui que me deu problema. O cara fica muito torto e tal. Olha lá como é que ele está aplicando o primer, inclusive. De lado, ele não consegue nem ficar em pé para fazer a pintura com o primer corretamente. Mas conseguimos fazer, tá vendo? Bem selado. O primer mesmo já é praticamente uma camada aí de impermeabilização. Aplicou o primer, aguarda 24 horas para ele secar.
Ou pelo menos um dia aí, né? Vamos falar. Às vezes você vai lá, faz a aplicação do primer 9 horas da manhã. 9 horas da manhã não, perdão. Vamos supor que você faz a aplicação do primer 3 horas da tarde. E no outro dia, se você quiser aplicar a manta 8 horas da manhã, é tranquilo, não vai dar problema, o primer já vai estar seco, pode aplicar. Mas o manual pede 24 horas. Tem que calafetar, tá? Todas as junções da manta, se não conseguir fazer com asfalto, né? E aqui eu coloquei virar no topo, que é o que eu tinha citado lá, a manta vinha aqui e, se possível, virar um pouquinho aqui, para ela não ficar toda rente aí. Então, vira ela ali para não ter o perigo da água da chuva vir e passar por trás dela. E depois que terminar, fazer a proteção mecânica dela. Aqui, ó, é que essa parte aqui tá nos cuidados, mas olha aqui, um detalhe. Esse muro aqui, se eu não me engano, ele tinha 2,60. Você sempre vai fazer a aplicação da manta 2 metros por vez. Por que 2 metros por vez? Se fizer uma faixa maior, a chance são que não vai ficar bem aderida, não vai ficar bem aplicada, porque fica uma faixa muito grande. Uma faixa de 2 metros, um cara segura, o outro vem esquentando e calcando e consegue trabalhar beleza. Até 2 metros o cara consegue fazer. Acima disso vai ficar ruim. Então sempre faz em 2 etapas. Aqui, ó, tá vendo? Ficou só um pedacinho, mas teve que fazer em 2 etapas. Aplica 2 metros, depois vem, aplica os outros 2 metros. Aqui, ó, esse lado de cá do muro, tá vendo? Tava plano, tranquilo pro cara trabalhar, bem ventilado, não tinha risco de desmoronamento nem nada. Então, aplicou a manta a cada 2 metros. Aqui, esse aqui é uma outra obra. Esse aqui foi um colega meu que pegou, um colega de trabalho, tá vendo? Aplicou 2 metros, depois mais 2 metros. Esse muro aqui era bem mais alto. Aqui tiveram que, inclusive, montar andame, mas olha aqui, tinha todo o espaço aí pro cara trabalhar, transitar e não tem risco nenhum. Aplicou a manta, o que você faz? Aplica um chapisco, aqui, tá vendo? Aplicar um chapisco em cima da manta, um chapisco com aditivo, né, para não ter perigo de soltar. Então a manta bem aderida, aqui ó, ficou sem a virada, tá vendo? Mas isso aqui foi solicitação do pessoal da obra, mas a gente faz com a virada, para não ter erro de ter risco, né, de infiltração. Então, aplicou o chapisco, depois vem e faz a proteção mecânica, faz o reboco. Aqui nesse caso aqui ele fez um reboco bem fino, não sei se você consegue ver, mas ficou um reboco fino. Mesmo assim ficou um reboco bom. Por quê? Aqui ó, eles vão aterrar, certo? Esse corredor aqui depois ele vai sumir. Amanhã o vizinho resolve construir nessa área e o cara entra com a pá carregadeira ali para tirar a terra. Se o cara bater com a pá carregadeira do trator, alguma coisa, nessa parede, ele vai encostar no reboco, ele não vai encostar na manta. Se não tiver a proteção mecânica, ele encosta, danifica a manta e tampa com terra de novo e ninguém fica sabendo. Você só vai saber que teve infiltração na sua casa, mas provavelmente a edificação dele já vai estar pronta e dificilmente você vai ter condições aí de fazer o reparo na manta. Então, eu sempre recomendo, se for divisa com vizinho, alguma coisa, faz a proteção mecânica que vale muito a pena, tá? Esse aqui é um outro caso de um muro de divisa, né, um muro de arrimo, que eles nem isso não fizeram, tá vendo? Nós aplicamos a manta, era uma área baixa, fizeram o chanfrado aqui, né, porque depois iam continuar com o reboco, e simplesmente jogaram a terra ali. Funciona? Funciona, porque a terra está protegendo a manta. A manta não pode ficar exposta aos raios solares, senão ela resseca, danifica, dá muitos problemas. Porém, existe o risco que eu te falei, amanhã lá na frente vem um trator, vem um jardineiro, vem alguma coisa e o cara furar essa manta aí. Então, eu sempre recomendo a proteção mecânica. Se der para fazer, ótimo. Se não, aterra bem aí e reza. Então, essa foi a aplicação da manta, né? Agora vamos para a aplicação do polimérico. O polimérico, a gente vai aplicar aí 3 ou 4 demãos cruzadas, tá? De cimento polimérico. Quais os poliméricos? Mais uma vez, Via Plus 1000, Denvertec 100, Sika Top 100 ou o Veda Top, qualquer um desses aqui. De novo, existem várias marcas no mercado, mas essas são marcas que eu trabalhei, eu confio e eu aprovo. Então, você pode utilizar outras usando essas mesmas técnicas que eu estou falando, mas esses aqui são os que mais resolvem, que é o componente A e B, né? Um é o pó, o outro é o líquido. Abre eles ali na hora que for aplicar, faz a mistura ali da quantidade que for utilizar, né? Não, se for uma área pequena, não bata a caixa inteira, faz a conversão aí de medidas para não ter desperdício do produto. Passou 20 minutos que você misturou o produto, não terminou o serviço, mistura o produto novamente, porque ele provavelmente está assentando no balde e não está legal. Então mistura ele de novo e depois continua a aplicar. Se deu 40, 50 minutos, não terminou o serviço, ainda tem muito produto,
as chances desse produto estar começando a perder as propriedades é grande. Então não utiliza depois aí de 40, 50 minutos. Bate só o tanto que você for conseguir trabalhar aí, ok? Aplicou, você vai aplicar nos sentidos cruzados. Tá vendo que está aplicando uma nesse sentido, a outra nesse sentido. E você pode aplicar diretamente no tijolo. Depois disso, aplica... Opa, precipitei aqui. Depois aplica o chapisco, né? Aqui, ó, chapisco aditivado, que é o Viafix, Denver Fix, Sica Chapisco ou o Bianco. O que é um chapisco aditivado? É cimento e areia, né? Traça 1:2, mistura ali coloca o aditivo nele e chapisca essa parede aqui. Depois de chapiscado, isso depois de fazer a cura, tá? Tem que aguardar 3 a 5 dias para esse produto aqui secar. Aí depois você aplica um novo reboco. E nesse reboco, você pode colocar qualquer um desses aditivos aqui, o contra-umidade, o Denver Imper 1, Imper Sica ou o Vedacity. Qualquer um desses aqui, ou seja, você vai ter essa camada aqui no tijolo e mais um reboco aditivado. Então, sua parede vai estar, a parte corretiva dela vai estar 100%. Você não conseguiu fazer a positiva, né, que é a preventiva, mas funcionou, tá lá, tá ok. Agora, uma outra opção que eu sempre recomendo é fazer um sistema de drenagem, que é esse aqui que eu adiantei aí. Isso aqui, esse produto aqui em específico é um da MacDrain. Ele é um sistema de drenagem, ele tem um geotexto, isso aqui, que chama de bidim, 2 camadas de geotexto e uma camada drenante no meio. Como que é feito isso? Deixa eu te mostrar. É o MacDrain, né? Isso aqui é o seguinte, você terminou a impermeabilização com a manta, aí você vem e... Aqui, tá vendo aqui a manta? Tá vendo? Aplicado 2 metros aqui e depois 2 metros de cá. Você pode colocar ele simplesmente aqui e já vir e aterrar. Nesse caso aqui, como era uma obra grande, essa aqui era uma obra de um colega, nós fizemos a aplicação do isopor, colocamos um isopor, colamos o isopor na manta e fixamos o MacDrain aqui. Por quê? Porque o MacDrain, para ele não ficar solto, tá vendo aqui, ó o aterro. Esse aqui é o MacDrain. É porque esse bidinho aqui ele é escuro, aquele lá da foto era uma amostra, ele era cinza. Então, pregou com grampeador mesmo o MacDrain no isopor, não na impermeabilização. Então, se você precisar fazer isso, alguma coisa, fura qualquer coisa no isopor, não fura a impermeabilização. Então, tá vendo lá? Foi feita a aplicação do primer, a aplicação da manta, no caso aqui eles utilizaram o isopor para fixar e colocou o MacDrain depois dele e fez o aterro aqui, tá vendo? Aí aqui eu não sei o que ia ser depois, se é estacionamento, o que é, mas essa parede aqui está impermeabilizada, não tem perigo nenhum de ter infiltração aí futuramente. O MacDrain, ele funciona basicamente assim, ó. Essa imagem aqui tá meio grande. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ela. Não. Ele funciona basicamente assim, ó. Suponhamos que você quer a parede já impermeabilizada, ó, e ele tem... Esse aqui é o MacDrain, tá vendo? A água vem, passa pelo bidim, pelo geotexto, escorre na camada drenante e vai lá para o fundo para um tubo. E esse tubo aqui que vai escoar a água. Isso aqui é para áreas mais severas, onde tem muita umidade mesmo. Em geral, assim, não é tão comum utilizar o MacDrain, não, mas ele ajuda bastante, tá? Ele vai fazer basicamente isso daqui, tá vendo? A água vem, depois que a gente impermeabilizar, a água vem, bate aqui na nossa manta, né, ou no MacDrain, no que tiver ali também, bate aqui, cai aqui no tubo e vai embora. Sua parede está seca. Mais uma vez, não conseguiu, não é possível fazer impermeabilização preventiva da pressão positiva aqui, faz a corretiva da pressão negativa do lado de cá, ok? Não vai ter problema nenhum. Alguns podem até falar, mas a estrutura vai ficar molhada. Vai, essa água ela vai chegar ali, ela vai dissipar, ela vai voltar para o solo, mas não vai ter tantos danos aí na pintura, danos com mofo e esse tipo de coisa. Você vai ter mais conforto, né? Então, só recapitulando aqui, recapitulando não, né? Teste de estanqueidade. Não tem teste de estanqueidade nesse tipo de área. A única coisa que pode fazer é uma inspeção visual, para ver se tem falha na manta, se a manta ficou choca, se o polimérico ficou com algum buraco, se o produto está soltando. Então, esse é o teste de estanqueidade, é só uma inspeção visual. Os cuidados que a gente tem que tomar aqui mais uma vez, liberar a área suficiente para o trabalhador. Que eu coloquei para o aplicador trabalhar, mas é para o pedreiro também. Por quê? Para ele ter mais qualidade no serviço, e 2, evitar o risco de desabamento. Porque se tiver um acidente com um funcionário numa obra e acontecer alguma coisa com ele, dá problema, dá muito problema. Então, esse é um dos motivos. O outro, cuidado,
Aplicar no máximo, se for a manta, 2 metros por vez, tá? E de preferência aí fazer a proteção mecânica, para não ter perigo de amanhã seu vizinho vir com a máquina, alguma coisa e danificar a sua impermeabilização, tá bom? Então, muro de arrimo é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo. É, ou manta, ou polimérico, ou sistema de injeção, que eu vou ver se eu consigo gravar uma aula sobre o sistema de injeção aí, que é mais caro, mas é um produto muito bom também. Mas esse é o melhor custo-benefício, a manta e ou o polimérico, ok? Então, por essa aula é só. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, deixar aí nos comentários e a gente vai trocando ideia, ok? Um grande abraço aí e até a próxima aula.